Boa noite a todos, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para celebrar um culto ao nosso Deus. Eu quero desde já lhe convidar para se juntar conosco nesta celebração de gratidão que nós queremos apresentar na presença de Deus, adorando o nosso Deus na beleza da sua santidade e pelo seu favor em relação às nossas vidas. Mais uma semana se passou e aqui estamos mais uma vez na presença do Senhor para expressar na sua presença a nossa gratidão pela sua fidelidade, pela sua graça, pela sua misericórdia para connosco. Eu quero lhe convidar a se juntar pois connosco neste espírito de gratidão e de adoração, celebrando Deus também na sua vida, e lhe convido a juntar a sua família na sua casa, neste culto virtual, mas que na sua casa se pode tornar um culto presencial, uma vez que você possa juntar toda a sua família à volta deste culto e celebrar Deus na sua vida, e na sua casa e na sua família. Amém? Quero lhe convidar para fazermos uma oração inicial e vamos pedir a bênção e o direcionamento do Senhor para o nosso culto. Vamos orar. Nosso Deus, estamos gratos pela Tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Mais uma semana se passou e Tu, na Tua misericórdia, nos abençoaste, nos guardaste, nos protegeste, supristes toda a nossa necessidade. Então, nosso Pai, recebe a nossa gratidão pela Tua fidelidade para connosco, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Aqui estamos mais uma vez, nosso Deus, para celebrar um culto na Tua presença e expressar realmente na Tua presença a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu és para com a nossa vida. Então, nosso Deus, queremos rogar que Tu recebas realmente na Tua presença o nosso culto em cheiro suave e agradável e que o Teu nome seja glorificado no nosso culto. Também te rogamos, nosso Deus, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para nos direcionar, para nos guiar, para tirar dos nossos corações verdadeiro louvor e gratidão na Tua presença. Também queremos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Então, nosso Deus, nos ensina os Teus estatutos e nos ajuda a viver mais para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, nosso Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quero agora lhe convidar para louvarmos o Senhor com os dois louvores que separamos para o culto desta noite. Vamos louvar. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. De alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória.
Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Graças a Deus, temos ainda um segundo louvor para compartilhar com você. Vamos continuar neste espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. O que dirás, ó Deus, a meu respeito, quando endurecer meu coração e não liberar perdão ao meu irmão? O que dirás, ó Deus, a meu respeito, se eu abandonar os meus pais, o tempo de honraria deixar para trás? O que pensarias quando eu pensasse só apenas no que é meu? Uma sensibilidade esmagada pela ausência, pela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O que dirás, ó Deus, ao meu respeito, quando eu liberar o perdão? De maneira alguma eu não abro mão da comunhão. O que dirás, ó Deus, a meu respeito,
Quando eu visitar os hospitais, cuidar com carinho dos meus pais. O que pensarias quando eu deixasse de olhar só pro que é meu? Uma sensibilidade esmagando aquela ausência, aquela falta de ti, meu Deus. Quando me coloco no seu lugar, vejo a diferença de quem sabe amar. Dá vontade de nascer de novo, mesmo sabendo que o tempo não vai voltar. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. O bem que eu preciso fazer é tão difícil de praticar, mas o mal que está diante de mim só me leva a errar. Já não bastam asas para voar, o equilíbrio eu só vou encontrar quando eu entender o que é de fato me entregar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano. Quebranta-me, dilata em mim um coração que queira te agradar, coração disposto a te adorar. Quebranta-me, dilata em mim um coração com suas intenções. Faz de mim um ser humano capacitado pra amar. Capacita-me, ó Deus. Graças a Deus por este tempo de louvor e de adoração que podemos passar na presença do nosso Deus. Eu quero agora lhe convidar para meditarmos juntos na palavra de Deus. Então, João capítulo 13, versículo 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes, e pondo uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que faço não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de Mestre e Senhor, e bem dizeis, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou.
Se sabeis estas coisas, bem-aventurados, muito felizes sois se as fizerdes. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, e o assunto que eu quero meditar com vocês esta noite é sobre este momento particular, singular e importante no ministério do Senhor, marcante, que ficou na história conhecido por esse momento em que o Senhor lavou os pés aos seus discípulos. Eu acho muito interessante este momento, porque ele tem consigo um conjunto enorme de lições para a nossa vida, assim como também teve lições importantes para a vida dos discípulos do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês esta meditação, esta reflexão sobre este momento e até sobre o contexto que levou Jesus a tomar esta atitude, este ato singular de lavar os pés aos seus discípulos. O texto ensina que estava prestes a festa da Páscoa e Jesus havia ordenado aos seus discípulos para que organizassem o culto da Páscoa segundo a tradição dos judeus. Então Jesus havia pedido para que eles encontrassem um lugar, um local, uma sala, e nessa sala fizessem todos os preparativos necessários para a celebração da Páscoa. Sabemos também que isto acontece já muito próximo à sua morte, poucos dias antes da sua morte, na verdade um dia antes da sua morte, e Jesus queria realmente celebrar aquela última Páscoa com os seus discípulos, obedecendo a toda a tradição e a toda a cultura judaica, às leis também, tanto da palavra de Deus como às leis rabínicas dos judeus. E então Jesus queria realmente fazer essa celebração junto com os seus discípulos. Então o Senhor juntou os 12 discípulos ali naquela sala. Sabemos que Judas Iscariotes, que o havia traído, estava junto também. O texto também denuncia esse momento da traição de Judas Iscariotes, pelo menos o momento em que Jesus assinala quem era realmente aquele que o haveria de trair. Isso acontece realmente em todo este momento da celebração da Páscoa. Porém, há algo que chama a nossa atenção de uma forma particular, pelo menos neste texto aqui de João capítulo 13, que ele ressalta aqui nesse texto. Nós sabemos também que é exatamente neste contexto em que Jesus ensina a Santa Ceia, ensina a celebração desse culto adicional que Jesus acrescentou na sua igreja, que é a celebração da Ceia do Senhor, ou Santa Ceia. Porém, então, há outro acontecimento que se passa aqui neste jantar, que é justamente esse momento em que Jesus lava os pés aos seus discípulos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a razão de ser do lavar os pés. Esse ritual de lavar os pés fazia parte da cultura judaica, em que, segundo a cultura dos judeus, ninguém se senta à mesa sem lavar os pés. É claro, nós temos que entender as circunstâncias em que se vivia naquele tempo. As estradas não eram pavimentadas nem asfaltadas, muito menos. As estradas eram de terra, as pessoas caminhavam de sandálias ou de chinelo por esses caminhos de terra. E, naturalmente, os pés se empoeiravam com muita facilidade, se sujavam com muita facilidade. E por isso os judeus tinham essa cultura higiênica de lavar os pés antes de se sentar à mesa, de lavar os pés, lavar as mãos, como uma forma higiênica e também como uma forma de se proteger em relação até a doenças. Então essa era a cultura dos judeus. E quem é que tinha essa responsabilidade, quem é que tinha essa função de lavar os pés aos membros da família? Eram normalmente os escravos ou então o membro menor da família. Esse é que fazia esse trabalho de lavar os pés. Na cultura dos judeus não acontecia de cada um lavar os seus próprios pés. Não, havia alguém que lavava os pés de todos aqueles que se iam assentar à mesa. Normalmente eram os escravos ou então o menor membro da família. Não é por acaso que quando Jesus decide lavar os pés aos seus discípulos, já havia ali uma bacia, já havia ali uma toalha, já havia ali água naquele cenáculo. E porquê? Porque eram os elementos necessários para essa tarefa de lavar os pés das pessoas que se sentariam à mesa. Nós já dissemos que Jesus havia comissionado os discípulos para organizar todo aquele jantar. Com certeza, eles, conhecendo a cultura e a tradição judaica, também providenciaram a bacia, a água, a toalha e os deixaram naquele cenáculo para poderem ser usados nessa função de lavar os pés. Fica, porém, a ideia, ao lermos esta passagem e as passagens paralelas nos outros evangelhos, que os discípulos não haviam lavado os pés antes desse jantar, antes da celebração dessa Páscoa. Na verdade, não faria sentido Jesus ir lavar os pés aos seus discípulos, uma vez que eles já tivessem lavado os pés antes da refeição.
Também assinala o detalhe que Jesus lavou os pés dos discípulos depois da ceia, depois do jantar. Chama a sua atenção para o versículo 2 que diz, e acabada a ceia, ou seja, todo este acontecimento que se passa aqui acontece depois da ceia ter sido celebrada, depois do jantar da Páscoa. Acabada a ceia, foi quando Jesus tomou essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos. Porém, a tradição judaica dizia que os pés haviam de ser lavados antes da ceia começar, antes do início da ceia, e não depois da ceia. Então fica a ideia, pelo menos para mim, clara que eles não haviam lavado os pés antes da ceia e por isso Jesus vai e lava os pés deles depois da ceia. Qual será então o motivo pelo qual os discípulos não lavaram os seus pés antes do início da ceia? Se nós formos ler em Lucas capítulo 22, nós vamos compreender que houve uma discussão entre os discípulos antes do início da ceia. E o assunto dessa discussão, o assunto dessa polêmica, era para saber, para definir qual a ordem que havia entre os discípulos. Quem era o mais importante? Quem eram os discípulos mais destacados dentre aqueles 12? E eu creio que essa discussão ela não aconteceu por acaso. Há a possibilidade dessa discussão ter acontecido exatamente para definir qual dos discípulos era o menor e por isso, e uma vez que não haveria escravos naquela sala para poder fazer essa função de lavar os pés, seria então o menor de todos os discípulos aquele que teria a responsabilidade, a obrigação de lavar os pés aos demais. Daí essa discussão. Vamos aqui definir quem é o maior, qual é a ordem aqui entre nós os 12, qual é a hierarquia. E eles tiveram essa discussão, essa polêmica antes do início e parece que não chegaram a nenhuma conclusão. Ninguém se sentiu o menor o suficiente para fazer essa função de lavar os pés aos demais e por isso eles acabaram se sentando à mesa, não tendo lavado os pés e não tendo obedecido a essa orientação do cerimonial judaico em relação a um jantar como este, em que eles eram obrigados realmente a esse ato de purificação simbolizado pelo lavado dos pés. Então, qual é a conclusão que tiramos deste contexto? É que os discípulos se sentaram àquela mesa, não lavaram os pés, porque eles entendiam que dentre eles teria que haver um que era menor que os outros e esse é o que tinha a responsabilidade, a obrigação de lavar os pés aos demais. Como ninguém se sentiu menor o suficiente, como não houve uma definição clara acerca da hierarquia dentro dos discípulos, ninguém lavou os pés aos outros e então eles acabaram se sentando àquela mesa, não lavando os pés. E então o Senhor, certamente se apercebendo de tudo isto que estava acontecendo, de todo esse contexto que estava acontecendo, se apercebendo daquela discussão infrutífera sobre a definição da hierarquia, se apercebeu que eles não haviam lavado os pés, uma vez que nenhum deles se achou o menor o suficiente. E então, nesse contexto, que acabada a ceia, Jesus permite que eles participem daquela ceia, naquela situação, e acabada a ceia, o Senhor toma essa atitude particular, singular, única, de Ele mesmo lavar os pés aos seus discípulos. Naturalmente que esta decisão de Jesus criou um grande mal-estar entre os discípulos, e nós percebemos esse mal-estar de uma forma particular em Pedro. Ele reagiu mal à atitude do Senhor, ele disse, não Senhor, tu não vais lavar meus pés, eu teria a obrigação de lavar os teus, não tu lavares os meus, então eu não vou permitir que isso aconteça. Então Jesus usa esse momento aqui para ensinar diversas lições aos seus discípulos e a nós também, através deste exemplo único, singular, particular que o Senhor deu aqui, tomando aquela bacia, tomando aquela água, tomando uma toalha e Ele mesmo, sendo o Senhor, sendo o Mestre, ir lavar os pés aos seus discípulos, ou seja, Ele tomando o lugar do menor, tomando o lugar do mais humilde, tomando o lugar do servo. Ele que era o Senhor, tomou o lugar do servo e foi lavar os pés aos seus discípulos, ou seja, Ele foi fazer aquilo que nenhum dos discípulos do Senhor quis fazer. Ele aceitou fazer o que todos os discípulos se recusaram a fazer, e era lavar os pés aos demais. E de todo este contexto nós tiramos 4 lições, certamente existem outras lições, mas eu não quero me alongar excessivamente, então eu quero compartilhar com você 4 lições que o Senhor procurou, neste contexto, dar aos seus discípulos. Sem nós sairmos do texto, nos fixando no texto, nós tiramos 4 lições imediatas que Jesus quis
a ensinar aos seus discípulos. A primeira e a mais clara de todas, com certeza, é a lição da humildade. A humildade que deveria caracterizar os discípulos do Senhor, que deveria caracterizar a Igreja do Senhor, os servos do Senhor, cada um de nós, mas que muitas vezes está bem longe dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, assim como também estava bem longe das atitudes daqueles 12 discípulos do Senhor. Por que é que eles não chegaram a um consenso sobre quem deveria lavar os pés dos demais? Porque nenhum deles se achou humilde o suficiente. Nenhum deles se achou pequeno o suficiente para tomar essa atitude de abençoar os outros, lavando os pés aos demais. E por isso o Senhor se dispôs a fazer o que nenhum dos outros discípulos quis fazer. Então o Senhor deu uma grande lição de humildade. Em vez daquela discussão para definir quem era o maior, eles deveriam ter tido uma discussão para definir quem era o menor. A briga ali entre os discípulos deveria ser para definir qual deles iria lavar os pés aos demais, sendo que todos eles deveriam desejar ter essa função, ter essa atitude em relação aos outros por uma questão de humildade nos seus corações. Porém, nós percebemos que era exatamente o oposto daquilo que acontecia. Todos se achavam grandes demais para essa função, todos se achavam muito altivos. Na realidade, eles queriam era definir uma hierarquia, saber quem era o maior, quem é que estava em segundo, quem é que depois vinha em terceiro, e então entender qual era o 12º, para então definir que esse 12º é que deveria de lavar os pés aos demais. Porém, Jesus deu aqui uma grande lição de humildade, mostrando que ele, sendo o Senhor, sendo o líder, se dispôs a lavar os pés aos outros. Vamos ler aqui o versículo 13 e versículo 14, onde nós lemos claramente essa lição. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós devereis também lavar os pés uns aos outros. Nota como está clara aqui a lição, o recado que Jesus queria passar para os seus discípulos. Vós deveis lavar os pés uns aos outros. Vós deverias ter lavado os pés uns aos outros. Em vez de ficar aí brigando para saber quem era o maior, vocês deveriam ter lavado os pés uns aos outros voluntariamente, sem ser necessário briga, para definir de quem era essa função. E eu, sendo mestre e sendo o Senhor, não tenho problema nenhum em me humilhar e lavar os vossos pés. Esta então é a primeira grande lição que Jesus quis dar para eles e dar também para a sua igreja nos nossos dias. Nós também precisamos muito aprender esta lição da humildade. Vivemos dias em que as disputas por protagonismo, as disputas pela primazia, pelos primeiros lugares, pelas primeiras cadeiras, é muito grande. A briga dentro das igrejas é muitas vezes muito grande para saber quem é que se senta nas primeiras cadeiras. Vocês sabem que não é esse o meu estilo, eu não gosto desse modelo, mas existem igrejas que têm a cultura de colocar diversas cadeiras no púlpito, com a cadeira maior para o presidente e depois as cadeiras do lado. E o preenchimento dessas cadeiras ali do lado é uma briga grande demais, porque cada um se acha grande o suficiente para se sentar ali naquelas cadeiras, para sentar do lado do pastor presidente, e é uma disputa muito grande que existe nas igrejas. A pergunta seria, qual deles estaria disposto para lavar os pés aos demais? O Senhor diz, vós devereis ser humildes o suficiente para lavar os pés uns aos outros. Como eu vos fiz, vocês também deveriam ter feito. Não era para ser necessário ter chegado àquele ponto. Isso devia ter sido resolvido antes pelos próprios discípulos. Porém, eles não tiveram humildade para compreender, para aprender esta lição antecipadamente. Foi preciso Jesus fazer isso para lhes ensinar. E nós também precisamos muito de aprender essa lição da humildade que deve caracterizar a Igreja do Senhor e o relacionamento, principalmente dentro da Igreja do Senhor, dos irmãos uns para com os outros. Aqui não tem ninguém grande, nós somos todos servos do Senhor. E é um grande privilégio para nós sermos chamados de servos do Senhor. Um grande privilégio. Ser servo do Senhor significa também ser servo uns dos outros. Por isso é que uma igreja bem organizada, muitas vezes são os líderes os que trabalham mais. Os líderes são os que servem mais. São aqueles que estão sempre devotados a ajudar os irmãos, a trabalhar em favor dos irmãos, em contribuir para o bem-estar da igreja e para o bem-estar dos irmãos. E por oposição, muitas vezes são os que trabalham menos, aqueles que se acham maiores dentro da igreja. Por isso, porque eles são tão grandes, eles acham que não têm a obrigação de fazer nada pelos irmãos. Mas são muitas vezes as lideranças aquelas que mais servem e que mais trabalham. E isso não está errado, está exatamente dentro do contexto e das lições que o Senhor
quis ensinar para a sua igreja e quis ensinar para os seus discípulos aqui neste momento. Em segundo lugar, Jesus também quis ensinar aos seus discípulos a lógica inversa do reino. O reino de Deus tem uma lógica inversa. Aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Aquele que se acha grande, pois vá servir, vá abençoar os seus irmãos, vá trabalhar em favor da sua igreja. Essa é a grande lição. Vós me chamais de mestre e fazeis bem porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, lavai também vós os pés uns aos outros. E no versículo 15 o Senhor ainda acrescenta: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, uma das características da Igreja do Senhor e do Reino de Deus é justamente essa lógica invertida, em que o líder é aquele que mais serve. E aquele que tem aspirações à liderança tem que entender que o seu chamado é para servir a Igreja do Senhor. Essa é a grande lição, ou uma das grandes lições que também nós aprendemos aqui nesse texto. Em terceiro lugar, Jesus também quis ensinar a diferença entre redenção e purificação prática na vida do cristão. E isso nós entendemos naquela polémica que houve ali entre o Senhor e Pedro, quando Pedro queria se recusar a deixar que Jesus lavasse os pés. Pedro entendeu que realmente algo estava errado ali, essa função não era de Jesus, essa função era deles, e Pedro entendeu isso. Então, quando Jesus chegou perto de Pedro para lavar os seus pés, Pedro se negou inicialmente, recusou inicialmente a deixar Jesus lavar os seus pés. Porém, Jesus lhe deu uma resposta que abalou os alicerces de Pedro. Jesus lhe disse: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo, não vais fazer parte do meu reino. Então Pedro, entendendo essa frase, ele disse: então, Senhor, não vai ser só os pés, não, vai ser a cabeça, vai ser corpo, vai ser tudo. Pode-me lavar, que eu quero é fazer parte do teu reino. E então Jesus deu o grande ensinamento que estava faltando para Pedro entender realmente todo aquele momento. O Senhor lhe disse que há uma diferença entre a redenção e a purificação prática. Lavar a cabeça e lavar todo o corpo é uma figura neste texto da redenção, da obra que Jesus fez por mim e para você na cruz do Calvário, para lavar o nosso pecado e nos tornar apresentáveis na presença de Deus. E nós estamos purificados diante do Pai, posicionalmente, como se costuma dizer na igreja, posicionalmente nós estamos limpos, estamos lavados, estamos purificados, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Ora, os pés falam do nosso andar. É com eles que nós caminhamos, é com eles que nós andamos. E fala do nosso andar aqui nesta vida terrena. E os pés são realmente passíveis de se sujar mais facilmente do que qualquer outra parte do corpo. Porquê? Porque eles andam junto ao chão, junto ao solo, onde há poeira, onde há sujeira. Então facilmente os pés se sujam. Isso é uma ilustração da nossa vida prática. Nós ainda estamos aqui na terra e as poeiras da vida terrena, elas sujam ainda a nossa vida. E nós precisamos de uma lavagem diária, de uma lavagem contínua, de uma purificação prática em relação aos pecados que nós vamos cometendo no nosso dia a dia, pequenas falhas, pequenos deslizes, pequenas distrações, às vezes até sem pensar, os chamados pecados ocultos que nós fazemos e nem damos conta que estamos pecando. E nós precisamos dessa limpeza, dessa purificação prática, que é simbolizada aqui pelo lavar dos pés. Então há uma diferença aqui entre a redenção, que está alicerçada na obra expiatória de Jesus, realizada na cruz do Calvário, uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra feita de uma vez para sempre, não precisa de uma segunda lavagem. Como disse o Senhor aos seus discípulos, vós já estáis limpos. E a purificação prática do nosso dia-a-dia, do nosso andar. No dia-a-dia, no nosso andar, nós precisamos de lavar os pés todos os dias. Ou seja, nós precisamos de ir nos purificando, nos lavando todos os dias para tirar esses pecadinhos, às vezes esses pecadões que se agarram à nossa vida, que querem nos acompanhar pelo resto da vida, e nós precisamos de ir lavando a nossa vida, de ir purificando a nossa vida, deixando essas coisas para trás e tentando viver vidas o mais purificadas possíveis. E então o Senhor aproveitou também esse momento para ensinar essa grande verdade, esse grande ensinamento a Pedro, que não estava entendendo realmente aquele momento. E através dessa lição, Pedro e nós podemos entender que quanto à redenção nós estamos limpos, mas quanto ao andar prático nós precisamos
de nos lavar, de nos limpar todos os dias. E em quarto lugar, o Senhor procurou ensinar também uma outra lição de humildade para os seus discípulos e para a sua igreja, que é em relação à questão da competição que estava a haver no meio daqueles 12 discípulos para definir aquela hierarquia e saber quem era o maior e quem era o menor, a quem deveriam ser atribuídas essas funções menores, como por exemplo lavar os pés. E nós lemos acerca disso no versículo 16 e versículo 17. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Na verdade, essa competição que nós vemos acontecer ali no meio dos 12 discípulos, ela continua acontecendo nos nossos dias. Nós já dissemos, é a grande competição que existe no meio da Igreja do Senhor, às vezes entre as próprias igrejas, entre as próprias denominações, cada uma se achando mais pura que as outras, cada uma se achando mais bíblica que as outras, e existe essa briga, essa competição, essa grande falta de humildade, e não somente entre as igrejas, mas também dentro de cada igreja e entre os próprios servos do Senhor, a grande competição, a grande disputa pela liderança, e nós sabemos que essa competição ela tem trazido grandes males à Igreja do Senhor, tem trazido grandes divisões, grandes rachas desnecessários, e nota o que é que está por trás de todo esse desvio da Igreja e que estava acontecendo já ali com os 12 discípulos, a falta da humildade, a falta da humildade. Eles não se humilhavam a ponto de entender que o líder era aquele que deveria lavar os pés dos demais, era aquele que devia servir os demais. Nós sabemos pela história posterior a este momento que o grande líder daqueles 12 apóstolos, daqueles 12 discípulos, haveria de ser Pedro. Então quem é que teria a obrigação, a responsabilidade de lavar os pés aos demais? Era Pedro, justamente era Pedro. E quando Jesus vai ter com Pedro para lavar os seus pés, e Pedro resiste e diz, não, a mim não, Senhor, a mim tu não vais lavar os pés. Fica-nos a ideia de que Pedro não teria nenhuma dificuldade em lavar os pés ao Senhor. Ele não aceitava que o Senhor lavasse os seus pés, mas ele lavaria de muito bom grado os pés do Senhor. Mas ele não estava disposto a lavar os pés dos demais discípulos. Do Senhor ele lavava, mas dos demais discípulos não, ele não estava disposto a isso. Porquê? Porque havia uma atitude altiva e arrogante da parte de Pedro e da parte dos demais discípulos em relação a essa atitude de humildade e de serviço que precisava ter sido feita naquele culto, naquela celebração, naquela Páscoa que ali estava realizada. Por isso eu acredito que realmente eles disputaram antes do início daquela celebração, daquela Páscoa, para definir qual deles tinha a obrigação de lavar os pés aos demais. Não chegaram a um consenso, por isso todos se sentaram à mesa sem lavar os pés. O Senhor observou isso, deixou passar durante a Páscoa, durante a celebração, durante o jantar, mas no final do jantar o próprio Senhor foi e deu o exemplo, e Ele mesmo foi e lavou os pés aos demais, porque eles não tinham cumprido com essa obrigação, esse mandamento da sua própria lei, e tinham participado daquela celebração de uma forma indigna em relação àquilo que era a cultura e a tradição judaica. E então o Senhor colocou ordem naquele culto e Ele mesmo foi e lavou os pés aos seus discípulos, lhes ensinando que a Igreja do Senhor é lugar de humildade e não de competição. A Igreja do Senhor é o lugar onde o maior serve o menor, e não como acontece no mundo em que os maiores são servidos pelos menores. Se nós fôssemos ler a passagem paralela deste momento, lá em Marcos capítulo 10, nós iríamos ver que Jesus deu exatamente esse ensinamento. Ele disse que os príncipes dos gentios têm essa ordem, o menor serve o maior. Porém o Senhor disse, porém entre vós não será assim. Na Igreja do Senhor não será esse modelo que vai ser seguido, será o modelo inverso, será a tal lógica inversa que nós falamos anteriormente. O maior é que serve o menor. E é por isso que, como nós dissemos, os verdadeiros líderes da Igreja, eles são os que mais servem, são os que mais trabalham em favor do bem-estar e da segurança espiritual dos seus irmãos e da Igreja do Senhor. E aqueles que menos servem são muitas vezes os mais altivos, os mais arrogantes dentro da própria Igreja. Porquê? Porque a lógica na Igreja do Senhor ela está invertida. O maior serve o menor. E essa é uma outra grande lição que realmente nós aprendemos aqui,
com este momento em que o Senhor lavou os pés aos seus discípulos e deu ali uma tremenda lição de humildade, uma tremenda lição de qual é a ordem, de qual é a regra, quais são os padrões que devem caracterizar a Igreja do Senhor. Pois, meu irmão e minha irmã, o nosso desejo é que cada um de nós possa aprender com este momento tão particular da vida e do ministério do Senhor e dos seus discípulos, e através do qual o Senhor deixou grandes ensinamentos para a minha vida, para a sua vida, para nós aprendermos como nos devemos realmente comportar na Igreja do Senhor. Este acontecimento que nós lemos aqui neste texto, ele não é para ser replicado de uma forma literal, indo agora, antes do início de cada culto, lavar os pés aos irmãos. Não, isso era algo que fazia parte da cultura dos judeus e não faz parte da nossa cultura. Na cultura deles havia realmente essa regra, segundo as próprias leis rabínicas havia essa ordem, essa orientação. Nós não temos esse tipo de regras na nossa cultura, nem na cultura cristã. Porém, o modelo e o ensinamento mais importante não é na questão literal de lavar os pés, mas na questão da atitude e do comportamento que nós devemos ter na Igreja enquanto servos do Senhor. Cada um de nós, na verdade, se deve considerar um servo do Senhor. E como eu disse antes, não tem privilégio maior na face da terra do que ser um servo do Deus Altíssimo. E ser um servo do Deus Altíssimo é também ser um servo da Igreja do Deus Altíssimo. Como nós dissemos, Pedro não tinha problema nenhum em lavar os pés do Senhor. Ele tinha problemas em lavar os pés dos irmãos. Muitas pessoas não têm problemas nenhum de servir o Senhor. Têm problemas é de servir os irmãos. Porém, isso não deve acontecer na Igreja do Senhor. Nós servimos o Senhor quando nós servimos os irmãos. Como o Senhor ensinou, tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Quando é que isso aconteceu? Quando tu fizeste ao menor dos meus irmãos. É isso que nós precisamos aprender realmente com este momento, com estas lições, com esta atitude tão particular e tão singular de Jesus em relação aos seus discípulos. Pois receba esta palavra, receba estes ensinamentos e vamos realmente praticar estas lições na nossa vida. Vamos também aprender essa diferença entre a redenção realizada por Cristo na cruz do Calvário e a purificação prática que nós precisamos exercitar no nosso dia a dia, nos limpando das poeiras do pecado que ainda caracterizam este mundo, até o dia em que Jesus nos levar para a sua presença e então aí entraremos na posse plena da nossa salvação e não precisaremos mais desse lavar do nosso andar diário. Estaremos na presença do Senhor. Mas até lá precisamos realmente entender que uma coisa é a redenção da nossa alma, outra coisa é a lavagem prática da nossa vida. Pois que Deus lhe abençoe, receba esta palavra, que ela seja realmente de consolação e de edificação para a sua vida. Amém. Graças a Deus pelo culto que o Senhor está nos permitindo lhe celebrar. Eu quero lhe convidar para fazermos agora uma oração final, na qual nós queremos apresentar a nossa gratidão na presença de Deus por todo esse culto e desde já colocar a próxima semana na presença do nosso Deus, rogando a sua guia, a sua direção e a sua proteção para a nossa vida. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer por este culto, Senhor, que tu nos deste a oportunidade de celebrar. O nosso desejo verdadeiramente é que tu te tenhas sentido honrado e glorificado através da nossa vida, através da vida da nossa igreja, que se reúne ainda que de uma forma virtual, mas não deixa de te cultuar, não deixa de te fazer lembrado na nossa vida e até podemos aproveitar estas oportunidades para estreitecer os laços da nossa própria família na tua presença. Então, nosso Pai, que realmente isso esteja acontecendo nas famílias da nossa igreja, que o teu nome seja assim glorificado. Queremos desde já colocar esta próxima semana também na tua presença e rogar, nosso Deus, a tua guia, a tua direção, também a tua proteção, a tua cobertura espiritual para a nossa vida. Nos abençoa, nosso Deus, nos faz prosperar, nos faz crescer, nos dá desenvolvimento na nossa vida e também nos guarda e nos protege, porque nós sabemos que o inimigo também sempre se levanta, tentando impedir que sejamos abençoados. Não permitas, nosso Deus, antes, Senhor, repreende toda a seta maligna lançada contra a nossa vida, contra a vida desta igreja, contra as famílias desta igreja e que o teu nome seja glorificado em todas as coisas. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua família, com toda a sua casa, com toda a sua vida. Amém. Que Deus lhe abençoe.